Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia. A paz que você procura, só Jesus pode dar. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Boa noite para você que está em casa. Com certeza este é o dia que o Senhor Deus fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos na sua presença. Quero que você abra a sua palavra no Salmo de número 147. E vamos estar fazendo a leitura de 3 versículos. Versículos 5, 6 e 7. Salmo 147, que fala do louvor ao Deus Todo-Poderoso. Você também na sua casa, pegue sua Bíblia, faça a leitura, participe do culto com a palavra de Deus em mãos. Amém? Versículo 5. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes e esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. O louvor, ele liberta. E quando cantamos ao Senhor, ministramos a Ele. E que esse tempo seja um tempo de adoração, tempo que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente voltada àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui no teu templo e também poder reunir os teus filhos quando estão em casa com suas famílias, Pai. Queremos te cultuar nesta noite, que este culto seja um culto racional, vivo, santo e agradável a ti. Que o Senhor receba como sacrifício de cada um dos teus filhos, Senhor, com canções, com palavras, em atitude de reverência. Nós nos prostramos ante a tua presença e sabemos que a tua presença ela é real neste lugar, pois há fartura de alegria. Recebe toda a expressão de gratidão, recebe o nosso amor, Senhor, recebe a alegria que há em nós, em poder mover a ação de graças, em poder cantar louvores, ouvir a tua palavra e sair do templo cheios da tua presença, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo que temos tirado para estar contigo e poder te ouvir. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos cantar louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Essa canção que nós vamos cantar, ela fala sobre os planos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são planos de paz. A Bíblia diz que os planos que Deus tem para nós são planos de vitória, de bênção. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Muitas vezes nós fazemos tantos planos, achamos que vai ser de um jeito, e Deus faz de outro muito melhor. Não é muitas vezes pelo caminho que queremos ir, mas é pelo caminho que Ele escolheu e que vai nos levar ao melhor lugar, porque Ele sabe o que é melhor. E é isso que nós vamos cantar nessa noite. Cante conosco, adore o Senhor junto conosco. Você também na sua casa. Vamos louvar juntos. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer
faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, a melhor maneira dele. Não é a minha, não é a sua, mas é a dele, aleluia. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, eu acredito, acredito, sim, Senhor. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso, aleluia. Oh, queridos, como é bom saber que Deus está aqui. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. O Senhor nos conhece. Ele sabe o que eu e você somos. Ele sabe o que eu e você precisamos. Mesmo que você nem abra a sua boca, o Espírito Santo, Ele traduz ao Pai a lágrima. Ele traduz ao Pai o que está no seu coração. Ele nos conhece. E nós estamos aqui diante dEle. Na mesa do Pai é um lugar de amizade, é um lugar de amor. Na mesa do Pai é um lugar de comunhão, de vida. E hoje estão aqui os filhos do Senhor, que Ele tem chamado, que Ele tem perdoado, que Ele tem restaurado. Você também está na sua casa. Cante esta canção e diga: Senhor, Tu me conheces. Tu me conheces como eu sou. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser, não, Senhor, só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor.
Pode se assentar, querido. Aleluia. Como é bom saber que nós temos um Pai que cuida de nós. Nesse mesmo mover, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Livro de 1 Crônicas, no capítulo 22, eu não vou ler esse capítulo, eu quero destacar apenas 2 versos desse capítulo. Esse capítulo de 1 Crônicas, no capítulo 22, fala de Davi, quando ele pensa em construir o templo para o Senhor, e ele começa a arrecadar o material para a construção do templo, e ele dá instruções a seu filho Salomão. Ele sim faria a construção do templo. E ele começa a arrecadar muitas coisas, madeira, ferro, ele começa a trazer do bom e do melhor para construir aquele templo, porque ele sabia que para o Senhor ele teria que dar o seu melhor. E ele começa a convocar o povo, porque mesmo não sendo ele que fosse construir, ele começa a convocar muitas pessoas para ajudarem o seu filho Salomão, que ele sim faria a construção do templo. E ele diz assim para o povo, para incentivar o povo, para que o povo fosse ali para construir o templo, para ajudar na construção, não somente doando daquilo que eles tinham, mas também contribuindo para a construção. Ele diz assim, olha, no verso 17, ele diz assim: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados. Isso está lá no verso 18. Isso é Davi dizendo para o povo. Ele convoca o povo para ajudar a construção do templo, mas ele diz assim: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? O que quer dizer isso? Eu vou parafrasear o que o salmista diz. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para a sua vida antes. Porventura Deus não fez algo por você? Porventura Deus não mudou a sua casa, não mudou a sua família? Porventura Deus tem deixado faltar na sua casa? Porventura a paz do Senhor não está contigo? Então, se você tem sido abençoado, se você tem sido alvo da bênção, e você pode dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando, mas eu desafio você, seja grato, porque a gratidão atrai o olhar do Senhor. E ele faz essa pergunta, e lá no verso 19 ele diz assim: disponde, pois, agora o coração e a alma para buscares ao Senhor vosso Deus, e disponde-vos a edificar o santuário. Por que eu quero falar isso quando eu falo da oferta? Porque tem que haver disposição no nosso coração e uma motivação correta. Davi não queria apenas que as pessoas doassem, mas Davi queria que elas trouxessem não somente isso, mas que o coração delas estivesse naquele momento de adoração. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, nós estamos fazendo o que Davi disse aqui. Nós estamos trazendo mantimento para a casa do Senhor. Porque Davi disse, eu não quero construir uma casa qualquer, eu quero construir um lugar bonito para Deus. Nós estamos aqui nesse lugar porque as ofertas têm passado pelas mãos de vocês, pelas nossas mãos. Os dízimos têm passado pelas nossas mãos, e tudo isso que está aqui tem um custo. Mas olha, eu tenho uma boa notícia, Deus tem sido fiel. Fiel com o seu povo, fiel com a sua igreja. Mas a palavra de Davi para o povo foi: disponha o seu coração para edificar
não somos apenas o templo do Senhor que está edificando, mas também nós temos a responsabilidade de edificar o lugar onde nós nos reunimos, onde nós cultuamos. E é por isso que você vê o templo e oferta ao Senhor. Então você vai pegar a sua oferta, o seu dízimo, você vai colocar na sua mão nesse momento. E nós vamos agradecer a Deus, porque tem passado por Ele toda a bênção que tem chegado na nossa casa. E nós queremos dar a Ele com toda a alegria do nosso coração. Nós queremos dar a Ele com toda a gratidão, porque Ele sim, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós cantamos isso agora. Então coloque na sua mão e dê com alegria, tá? Dê com alegria. Se você nos visita, não se sinta constrangido, mas que Deus possa te abençoar. Oramos também por aqueles que não estão nesse momento podendo ofertar, mas Deus abrirá as portas, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos na Tua presença, Pai, porque nós podemos Te dar o nosso melhor, Jesus. Nós queremos fazer o que Davi disse aqui, edificar e colocar o nosso coração, quando estivermos trazendo a nossa oferta, quando estivermos trazendo o nosso dízimo, Senhor. Abençoa os Teus filhos que vão contribuir, abençoa os Teus filhos que vão dizimar, abençoa também aqueles que por algum momento não podem contribuir, talvez porque estejam sem seus empregos, passando por alguma privação. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja abrindo as portas, que o Senhor esteja providenciando, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Deus que provê, e nós cremos nesta palavra, Senhor. Mas nós não entregamos o nosso dízimo e nem a nossa oferta apenas para receber. Nós entregamos porque Te amamos. Nós entregamos porque sabemos, Senhor, que fomos chamados por Ti para edificar também a Tua casa neste lugar, Senhor. Abençoa os Teus filhos. Recebe, Senhor, com gratidão Te damos. Com gratidão ofertamos a Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Oferte ao Senhor com alegria. Amém, louvado seja o Senhor Deus. Essa noite, queridos, traremos uma reflexão que vai falar um pouco da vida nova. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro Carta aos Efésios, no capítulo 4. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 17 ao 24. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 24. Amém? Capítulo 4, verso 17. Esse capítulo todo, inclusive o capítulo 5, seria bom para vocês também fazerem o devocional de vocês, leitura diária. Ele fala da vida, da velha natureza, e fala da vida nova. Diz assim: portanto, em nome de Jesus, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Portanto, em nome do Senhor Jesus, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, com seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados.
Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja, e falando um pouco da vida velha, da velha natureza. Significa que quando nós encontramos Jesus Cristo, nós viemos assim. Nós viemos dominados por essa velha natureza. Mentíamos, vivíamos da mentira, enganávamos, vivíamos de uma maneira, como ele fala aqui, na ignorância, na teimosia. Nós não tínhamos a consciência do que era pecado. Então, fazíamos algo de errado, nós sentíamos o quê? Nós sentíamos remorso. Mas remorso não é de Deus. Fazíamos algo errado e nós tínhamos um sentimento de culpa. Sentimento de culpa não é de Deus. Mas a partir do momento em que nós encontramos Jesus, nós aprendemos o quê? Que precisávamos confessar os nossos pecados. Que precisávamos mudar de vida, adquirir novos hábitos. É uma reeducação na nossa vida. E Paulo, ele vem e ele fala isso para a igreja. Ele traz, porque algumas vezes quer ficar impregnado em nós a velha natureza. No mesmo capítulo, ele fala isso, ele diz, olha, não façam mal uns aos outros, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não dê ao diabo oportunidade para serem tentados. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Então, Paulo, ele começa a dar vários ensinamentos e que precisam ser colocados em prática por nós, porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é contemporânea, ela nos acompanha até morrermos ou até a vinda de Jesus. É um aprendizado diário, é uma mudança diária de vida. Eis a importância de todos os dias, amanhecer o dia, passarmos revista, estarmos diante de Deus, anoitecer, passarmos revista no que fizemos, no que falamos durante o dia e o que deixamos de fazer, que deveria ser feito. Mas isso também nos fala, querido, quando Paulo traz essa mensagem, nos faz lembrar do capítulo 12, do verso 2, lá de Romanos, quando ele diz o seguinte, eu gostaria de ler aqui, 12, 2, quando ele diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, não a nós. Então, Paulo, ele nos leva a fazermos uma reflexão. Porque é interessante que quando lemos em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 16, é mencionado lá uma igreja, a igreja de Laodiceia. E essa igreja representa a igreja dos últimos dias. E a palavra é, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é duro, isso é sério. E quando o apóstolo nos leva a fazer uma reflexão pessoal e nos fazer compreender que precisamos mudar, é que nós precisamos viver com Cristo numa temperatura o quê? Quente. Não podemos ser frios. Muito menos, que é pior, morno, indiferente. Parece que naquele dia que encontramos Jesus, aquele primeiro amor vivido, quando falávamos, parece que todo mundo
tinha que ouvir falar de Jesus, saíamos, falávamos, íamos para a vigília, jejuávamos. Aquilo, com o passar do tempo, parece que foi esfriando. Eu não sei se os dons e talentos vieram tomando forma, tomando conta da vida da gente, que nós ficamos despreocupados e não procuramos mais mudar. E isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade na minha vida. Essa reflexão eu preciso fazer todos os dias. Nós não cantamos, eu não quero ser mais o mesmo. A porta eu fechei. Essa porta tem que estar trancada pelo lado de dentro e de fora, porque só quem tem o poder de abri-la é o Senhor na nossa vida. Isso significa que o diabo, ele não pode ter esse domínio, esse poder. Ele não pode nos ter como reféns nas suas mãos. E Paulo, ele fala novamente isso. Ele fala aos Efésios, mas antes ele fala aos Romanos desse comportamento, dessa mudança de mente. Ele diz, olha, não vivam conformados com este século. Ah, está tudo bom, eu já fui no culto, eu já ouvi a palavra, já cantei, está tudo ótimo. Ah, não, eu fui na célula. Ah, eu assisto o culto domingo. A nossa vida é diária, irmãos. Nós almoçamos, jantamos, lanchamos, tomamos água, todos os dias. Pelo menos quem não faz todas as refeições, faz uma, faz duas. Se nós deixarmos de fazer isso, nós adoecemos. Nós temos que trabalhar para pegar o nosso sustento. Mas nós temos também que deitar, dormir e acordar, nos movimentar, porque senão tudo isso traz doença para o nosso corpo físico. A nossa mente vai estar adoecida e vamos ter dificuldade de assimilar, de colocar em prática o que nós temos aprendido para viver essa vida nova, para viver em novidade de vida. Não se conformar com este século. Não podemos nos conformar sendo dominados pelo pecado. Hoje o que é que a gente vê? Muita ganância, muita imoralidade, muita vaidade, muita corrupção, muita violência, muita infidelidade e muito de tudo que não presta. Está adentrando a nossa casa pela televisão. Se não tivermos cuidado, nós vamos ouvir tudo que não presta, todo lixo vai vir. E nós não vamos fazer uma seleção na nossa vida. E isso vai corrompendo a nossa mente, o nosso coração. Por isso que ele diz, olha, não se conforme. É não tomar forma deste mundo. É não querer viver como o mundo lá fora, que não conhece a Cristo, vive. Não. Agora nós não vivemos na ignorância. Nós conhecemos Cristo. Nós temos a palavra que liberta a verdade. Seremos indesculpáveis diante de Deus, porque nós já conhecemos e sabemos o que precisamos fazer. É muito bom quando a gente vem aqui, irmãos, para pregar, para falar de cura, de bênção, disso, daquilo outro. E algumas vezes não é fácil vir falar de coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Quando somos confrontados, e nós precisamos ser confrontados em amor. Porque se não fosse assim, a Bíblia não estaria recheada de palavras que nos confrontam todos os dias como vamos abrir. A não ser aqueles que só gostam de ler a caixinha da promessa. Ah, eu acordei, é o horóscopo do dia, a caixinha da promessa. Eu sou o teu Deus, não te faltará nada. Ou então quando o profeta ou a profetisa chega, eis que o Senhor te dá uma chave, oh glória a Deus, abriu uma porta. Não precisa disso, irmãos. Se nós orarmos no nome de Jesus, crendo com fé, ele diz que ele fala com o Pai e o Pai vai nos conceder. Por que, queridos, que nós precisamos trazer isso para a nossa vida? Por que que o apóstolo, ele traz isso para a igreja? Porque não era para os incrédulos, era para a igreja, porque havia muita infiltração nessa época, como nos dias de hoje. Nós somos diferentes, não nos conformar com este século, não ficar envolvidos ao ponto de as escamas tomarem conta dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Hoje eu recebi ali o Rafael com a Jo.
E eu confesso que eu sou muito distraída nessas questões assim. Como você chega? Aí, pastor, olha ali, o quê? Aí eu digo, olha a bênção deles, o carro deles. Né? Digo, glória a Deus, irmãos, a tua bênção é minha bênção. Isso Deus está dizendo que está dando certo. Sabe? E tantos quanto a gente conversa, eu dizia, olha, eu quero que o culto de final de ano, em nome de Jesus, nós vamos poder trazer todos para o templo, e vai ser um culto de testemunho, porque com Cristo não há crise. Nós estamos vivendo com Ele uma vida nova, uma vida de satisfação, uma vida no qual Ele opera milagres nesses dias, mas também uma vida onde Ele opera na nossa vida interior, onde Ele nos muda. Por isso que eu enfatizo sempre para vocês, faça a sua agenda, como você era, antes de encontrar Cristo. O que foi que mudou? O que precisa ser mudado? O que você está tendo dificuldade para mudar? Porque nós encontramos dificuldade. A vergonha, a timidez. Tiago diz assim, se confessarmos os nossos pecados, confessar os pecados aos outros, para seres curados. Existem pecados, irmãos, que só vão cessar na nossa vida quando nós tivermos a coragem de olhar no olho de alguém que confiamos e confessar e falar. Aí vamos parar, porque estamos curados. Existem pecados, não, que a gente sabe o que fez, fala, ou pensa, ou fez algo que não devia ser feito, e a gente chega para falar com Jesus. E Ele nos perdoa, por quê? Porque não é algo que acontece continuamente. Mas existem pecados, não. E parece que se impregna na nossa vida, e algumas vezes nós não queremos deixá-los. Por quê? Nos envergonhamos, mas não queremos deixar porque não temos a coragem de confessar para sermos curados. Quando Paulo fala aqui, portanto, no nome do Senhor eu digo, insisto, não vivam mais como os pagãos, pois os seus pensamentos não têm valor. Não dá mais para viver o que éramos. A nossa vida agora com Cristo é outra. E isso nos fala de renovar a nossa mente. No verso 23, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Deixe que o Espírito Santo de Deus renove seus pensamentos, as suas atitudes. É exatamente isso que precisamos fazer. Se desprender dos maus pensamentos e de atitudes negativas, atitudes ruins que tínhamos no passado, mas fazer com que essa velha natureza, ela seja morta, crucificada a cada dia. E algumas vezes isso vai requerer da gente estar no chão, chorando, envergonhado diante do Senhor. Para que haja uma ação do Espírito, nós precisamos permitir que esse Espírito nos renove. E é sempre importante lembrarmos lembrarmos isso, mas também que venhamos cooperar com esse Espírito. Mas como, pastora? Só o Espírito não é suficiente? Nós precisamos cooperar com esse Espírito no sentido de nos esforçarmos, de desejarmos realmente a mudança. Nunca acharmos que está bom. Nunca acharmos que chegamos nos 100%, porque não há ninguém na face da terra. Todos nós, Jesus foi muito claro com aquele jovem, bom só Deus. Ele não nos escolheu porque viu alguma coisa de bom, porque somos bons, porque somos estágios, porque temos dons, porque temos algumas habilidades. Não, queridos. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Por quê? Porque Ele quer que a gente vá e dê fruto e esses frutos permaneçam. Ele nos amou primeiro, por quê? Porque Ele viu em nós a nossa fragilidade. Deus não escolhe o forte. Ele nos faz quando estamos nele. Deus não escolhe o corajoso porque ele era corajoso. Nós tomamos coragem porque estamos nele. Deus não escolhe o humilde, porque ele é humilde. Nós nos tornamos humildes porque conhecemos ele. É essas mudanças que vão acontecendo na nossa vida.
São essas mudanças no dia a dia. E a outra coisa, quando ele escreve, quando nós estamos vivendo a nova vida, quando nós não estamos vivendo conformados com tudo que está acontecendo, quando a nossa mente é renovada, nós aprendemos a viver no centro da vontade de Deus. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Lá em Mateus, no capítulo 26, uma passagem muito conhecida, quando Jesus está para ir ser crucificado, 26:39, ele diz: e ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Lá, Paulo escrevendo no capítulo 12, verso 2. Só há essa maneira de conhecermos a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, vivendo novidade de vida com Ele. E viver em novidade de vida é viver em mudança constante, é viver em conserto constante, é viver essa metanoia, sabe? Não é viver mudança de humor. Hoje eu acordei assim, trofudo. Amanhã eu acordei com um sorriso bem aqui. Não é essa mudança, irmãos. Porque quando Ele nos muda no interior, quando Ele muda a nossa vida para valer, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, a culpa não é de ninguém. Jesus, Ele vai para os pés do Senhor, Ele vai para os pés do Pai, Ele ora. Ele diz: olha, Pai, se não é possível, se é possível, passa esse cálice de mim, mas se não é, faz como tu queres. Algumas vezes não vai acontecer como nós queremos, amados, porque a nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável. Tem que acontecer como Ele quer para a nossa vida, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso interior, coisas que mesmo os profissionais da área, não desrespeitando nenhum, mesmo eles não têm um conhecimento tão profundo quanto Deus a respeito de nós. Então, não podemos nos conformar, precisamos renovar a nossa mente, precisamos fazer a vontade de Deus, porque infelizmente temos uma grande dificuldade de nos sujeitarmos a ela. Às vezes nós olhamos para algo que tem na nossa vida, que é bom, que até nos ajuda, mas queremos às vezes fazer uma troca com Deus, pelo fato de termos isso, Deus, parece que somos merecedores de tudo, e parece que nada de ruim pode acontecer, porque eu tenho isso, algo de bom em mim, então, não é. Se há algo de bom em mim, há uma canção, que eu não me lembro direito, mas ela diz: se há algo, que seja para quê? Que seja para adorar, glorificar o nome do Senhor, e não o nosso. Eu fico muito preocupada com a igreja de hoje. É uma igreja bem diferente da minha época, da década de 60. Muito diferente. Muito. Parece que quanto mais as coisas estão mais fáceis, mais a nossa mão, mais é difícil a pessoa se achegar a Deus. Eu não sei se é por causa da facilidade que há. Na minha época, irmãos, essa rouquidão que eu tenho são calos nas minhas cordas vocais. Porque, para a glória de Deus, PA 70, nem asfalto tinha. Uma poeira sem fim. Atolávamos na época de chuva, na lama, e atolávamos na época do verão, na poeira. O carro caía, subia. Na lama, quando a gente descia, estava na metade da minha perna. Eu já não tenho quase perna, né? Imagina, aquela lama vermelha. E lá estávamos, PA 70, Transamazônica, levando a palavra de Deus. Não tinha microfone, não tinha som, era a garganta mesmo. E por falar muitas vezes na poeira, no sol, para muita gente, isso prejudicou um bocado a minha voz.
Mas eu louvo a Deus, porque eu vejo isso um milagre, irmãos. Um milagre na minha vida. Sabe, um milagre na minha vida. Algumas vezes o médico disse, vamos operar, tirar esses calos. Digo, não, deixa lá, é a marca. É a minha marca de eu ter encontrado esse Jesus que me mudou e que me fez olhar que vida boa é estar com Ele, independente das circunstâncias ou do que esses olhos estão vendo. Vida boa é estar com Jesus. Não há nenhuma outra melhor do que essa de estar com Ele. Então, queridos, quando nós falamos aqui que precisamos cooperar com o Espírito, é nesse sentido. Fugir de toda aparência do mal. É a gente se esforçar nesse sentido de querer mudar, de querer fazer o que a palavra nos manda fazer. Precisamos renunciar à nossa própria vontade, que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável. Mas assim também como Jesus renunciou à sua vontade, quando ele sai, ele ora e ele diz para o Pai, se não fosse possível, não teria problema, mas que se cumprisse a sua vontade na vida dele. Às vezes a gente sonha com algumas coisas, às vezes queremos ter algumas coisas, e não vai acontecer. E aí o que nós vamos fazer? A palavra do Senhor diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em tempos bons ou em tempos difíceis, ela não vai mudar, porque o nosso foco é Ele. O autor e consumador da nossa fé é Ele. A vontade dele, que é boa, que é perfeita e agradável, não vai mudar quando eu decidir viver a vida com Ele. E aí eu amo quando Jesus diz no capítulo 6 de Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas são essas? Leia. Ele vai estar falando de quê? De vestir, de calçar, de comer, de morar, todas vão ser acrescentadas. Por isso, quando eu vejo irmãos meus sendo abençoados, eu louvo, eu pulo, eu vibro. Por isso, quando eu vejo meus irmãos estando doentes, eu oro para que sejam curados, porque isso é vida de Deus, irmãos. É assim que nós precisamos ser. Não podemos, não perca tempo olhando para o outro lado, para a grama que está mais verde. Mas vamos olhar para a nossa vida. Como está a nossa vida? Paulo diz, olha, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Trabalhe cada um. Para quê? Para ajudar os pobres. E isso hoje está muito em voga. Mas parece que quanto mais as pessoas têm, mais miseráveis elas ficam. Não vai nada, a não ser que jogue dentro do caixão, mas vai acabar tudo. Porque não vai subir nada do que a gente constrói nessa terra. Nada. Vamos subir com alma, corpo e espírito lá. Corpo glorificado, nossa alma curada, o espírito renovado. E precisamos sonhar, ter a convicção de que veremos Deus face a face. Não tem coisa. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Nada se compara nessa terra. Nada. Concluindo, que nessa noite possamos romper definitivamente com esse mundo. A forma que ele dá de viver, uma forma normal. Buscando nos aproximar do Senhor a cada dia mais. Lembrando das palavras de João, lá no primeira carta de João 2,15, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E João, Evangelho 16, 33, que o Senhor nos dê graça para vencermos como Jesus venceu, porque Jesus
16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As lutas, elas vão vir. As decepções, elas vão vir. As dificuldades, elas vão vir. Os intempéries da natureza vão vir. Mas nada disso vai nos abalar, porque nós não estamos firmados em homens. Nós estamos firmados em Deus, que tem todo o poder, que tem tudo para nos oferecer e que tem vida abundante para nos dar. Traz à tua memória o que pode te dar esperança. Aprenda a adorar o Senhor. Quando não houver forças para você buscar nele, quando não houver palavras para você falar com ele e expressar o que está no teu coração, apenas louva. Coloca um cântico de adoração e fica meditando ali. Daqui a pouco você não está mais de pé, você não está mais sentado, mas você está no chão, buscando esse Deus que é todo poderoso. Essa vida, ela é muito passageira. Tudo vai passar. Nós não sabemos. Eu não sei se eu vou chegar a 70 anos. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a alguns segundos. Por isso que nós precisamos buscar esse Deus enquanto nós podemos achar. E esse tempo é agora. Esse Deus está. Ele não está como alguns dizem. Ah, Senhor, fica aqui dentro da minha casa ou do meu lado. Ele tem que estar dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Ele não está ao nosso lado. Ele não está preso a 4 paredes. Ele tem que estar dentro do nosso coração, através do seu Espírito Santo. Quem está ao nosso redor, quem está prestando serviço a nós, são os anjos do Senhor. E a sua palavra diz que ele dá ordens a esses anjos para nos guardarem de todo mal. Eles estão acampados. Mas nós precisamos fechar as brechas da nossa vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Eu quero convidar você que está na sua casa. Você pode ficar em pé, você pode ficar de joelho, sentado, mas não fique indiferente na presença de Deus. Você também que está aqui no templo, que você tenha o seu tempo agora com o Senhor. Quem sabe essa semana você não procurou. Quem sabe essa semana você não pensou nele. Quem sabe essa semana você não abriu a Bíblia para ler. Essa semana ninguém falou, você não falou de Deus para ninguém. Talvez você não tenha feito a oração de intercessão por ninguém essa semana. Isso é muito perigoso. Coloque diante do Senhor nesta noite a sua mente, o seu coração, e peça para o Senhor vir te transformar. Peça para o Espírito Santo vir pela madrugada, durante o dia, te incomodar. Você possa parar e ter esse tempo com Deus, renovar, para Ele renovar as suas forças, para Ele lhe abastecer novamente. Oh Deus, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Sim, Senhor, correndo pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Oh, Senhor, tu és a razão, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Eu quero estar na casa do Pai, comer da tua mesa, Pai. Tudo que eu sou é Pai.
fique de pé. E se houver doente hoje na tua casa, vai ser curado. Se houver doente da alma, está doente da alma, é rejeitar Jesus. Está doente da alma é não querer ser nova criatura. Está doente da alma é permitir que maus pensamentos façam ninho na tua mente. Senhor, nesta noite, Ele te apresenta a vida nova. Ele te apresenta o que você precisa nesta noite. Se esvazie de você. E olhe para a necessidade que você tem de ter esse Deus tão grande na sua vida. Ele sim é suficiente. Abre o teu coração. Deixa Ele entrar na tua vida. Ser o teu pastor, o teu Senhor, o teu guia, o teu protetor. Nos teus braços eu quero descansar. Sim, Senhor. Pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida. Tudo que eu está em ti. Tudo que eu preciso. Eu quero estar na casa do Pai, comer da tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Senhor, nós nos apresentamos a ti nesta noite, Pai, com o nosso coração, Senhor, cheio de alegria. Porque, Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas, fragilidades, ó Deus. O pecado que nos ronda, Senhor. E nós rogamos a Ti por misericórdia nesta noite. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o Teu sangue, purifica-nos, torna-nos alvo como a neve, Deus. Toma conta da nossa mente e do nosso coração. Para vivermos em novidade de vida, Senhor. Para vivermos para Te agradar tão somente, Pai. Ore, Senhor, por todos estes que precisam de Ti. Entra em suas vidas, ó Pai. Faz morada permanente, Senhor. Perdoa todos os seus pecados passados. Escreve o seu nome no livro da vida. E que eles possam viver a vida com um propósito definido para eles, ó Pai. Que tu tens, Senhor. Olha para os enfermos que estão no leito do hospital, no leito de suas casas. Que a palavra seja: levanta-te. Seja tão somente curado em nome de Jesus. Olha, Senhor, para o necessitado. Olha para o órfão, para a viúva, para o peregrino. Para aqueles que estão encarcerados, Senhor. Olha para a nossa nação, Deus querido. A tua igreja que milita, milhares de servos que buscam a tua face. Porque acreditamos nesse Deus, o qual nós servimos, Pai. Fortalece as famílias. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Pai. Homens e mulheres que creem. Homens e mulheres que falam com poder e autoridade, com propriedade, porque Te conhecem, porque andam contigo, Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a cada dia. Nós queremos estar nos Teus braços. Nós queremos comer da Tua mesa. Nós queremos nos fartar, Senhor. Mas também sair, Pai, e falar das boas novas a tantos quantos estão precisando, Pai. Dá-nos da Tua graça. Dá-nos do Teu amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos uma semana de paz ao entrar e ao sair nos lugares por onde passarmos. O Senhor seja conosco. Livra-nos da maldade e da violência. Livra também toda a nossa família, Pai, no nome de Jesus. E aquilo que parece ser impossível, que possamos crer que o Senhor é o Deus do impossível. E quando Tu age, ninguém impede o Teu agir. Por isso, Senhor, nós caminhamos com passos firmes, porque dependemos de Ti, Senhor. Nada somos se não for o Senhor conosco. Mas Te damos graças,
porque tu enviaste o teu Filho para desfazer as obras do diabo. E em ti nós estamos seguros, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, ó Deus. A tua palavra nos diz: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Abandone toda amargura, todo ódio, todo insulto, toda maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todo o povo, a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Ele é o Senhor que te guarda em todo o tempo. Amém. Graças a Deus.